Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Amaral Filho do canal Amaral Filho. Sejam todos vocês bem-vindos ao canal. Este canal que vos fala aqui é para todos nós, famílias, aqueles que se sentem sozinhos, né, que se sentem desgarrados. Sejam bem-vindos e acolhidos, ok, pessoal? Somos aqui todos filhos de Deus, na verdade. Não é nenhum canal voltado a algum tipo de religião, mas é aquele que traz a palavra para todos aqueles que querem ouvir. Tá ok, pessoal? Que todos sejam vocês agraciados, né? Com a graça e a paz do Senhor. Que Ele está sempre em nós, na verdade, desde o princípio de tudo, né? Apesar que muitos ainda não acreditam, né? Que a verdadeira igreja não é a que a gente vê hoje em dia. Aqui foi no passado, foquei a igreja de duas pernas, na verdade. Foi quando Deus mandou os discípulos dele ir ao mundo e pregar a palavra. Então, essa é a verdadeira igreja. Ou seja, tanto eu quanto você, tá certo? Somos a igreja de Deus. Ou seja, está em nosso coração. Tá ok, pessoal? Então aí, como sempre, eu gosto de fazer de vez em quando uma pesquisazinha, né, trazer algumas informações. E hoje bateu uma coisa que realmente foi porque eu estava fazendo um levantamento aqui, né, na verdade. Aí a gente sempre pergunta, por que que o cérebro é preguiçoso? O seu cérebro ele é preguiçoso, no caso? Sim, não. Deixa nos comentários aqui abaixo para eu saber. Tá ok, pessoal? Eu quero ter a resposta de vocês, tá certo? Mas bora lá. Todo cérebro, ele é, digamos assim, um poupador de energia, né, no caso. Por que um poupador de energia? Ele sempre busca respostas mais rápidas que aquelas que já estão programadas, né, na nossa cabeça, na verdade. Onde ele já se acostuma facilmente, né, com as coisas, digamos assim, ruins, né, para não ter que gastar energia resolvendo. Ou seja, sempre quando tem um problema, é mais fácil ele colocar que aquele problema não tem solução do que tentar arranjar uma solução. É por isso que eu sempre digo, é mais fácil você colocar Deus na frente do seu problema que você vai encontrar a solução mais rápido. Tá certo? Porque muitas vezes o cérebro quer o quê? É aquela condição já, é aquela condição. Ah, não, eu não tenho condições, eu não sei como eu vou arranjar a solução para isso. Por quê? Porque ele já está, como a gente diz, estagnado. Ele está querendo poupar energia para não arranjar uma solução para aquele teu problema. Então, se você é tipo daquele que realmente fica parado, né, nesse sentido, aí sempre vai estar correndo isso, né? É por isso que o cérebro, ele, digamos assim, ele se acostuma, né, àquilo que é ruim, tá certo? Mas tem uma novidade, pessoal. Ele também pode se acostumar ao que é bom, né? Vai dar um pouco mais de trabalho, digamos assim, porque a gente vai ter que fazer uma adequação, né, à situação, na verdade. Entendeu? Então, se você quiser fazer mudanças, né, você vai ter que mexer com várias situações. Inclusive, digamos o seguinte, a pessoas que estejam próximas de vocês, né, na verdade, que a gente chama de pessoas tóxicas, né, nesse sentido. São aquelas que, por saber que você tem capacidade de evoluir, correr atrás, nunca está parado, né? Sempre tem o que fazer, sempre tem dinheiro no bolso. Então, essas outras, elas sentem inveja por você ter essa capacidade, mas sempre estão fazendo o quê? Sempre estão procurando, não sei se você já percebeu, sempre estão procurando dar desculpinha para dizer que não é bom, que não tem condições, que você não deve proceder assim. Por quê? Porque elas querem ver você sempre no patamar delas. Nunca melhor do que elas, tá certo? As pessoas que estão no seu convívio, digamos assim, hoje, se for tipo daquelas pessoas que são tóxicas, na verdade, tá entendendo?
você, na verdade, tem que cortar. Não há necessidade, digamos, se você quiser manter, coisa que eu não aconselho, tá entendendo? Mas, se você quiser manter-se, né? Ou seja, ter uma consciência que o seu cérebro trabalhe melhor, é melhor você cortar essas unidades, digamos assim, tóxicas, né? Na verdade. Entendeu? Que aí, nesse sentido, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar, assimilar pessoas, né, que tenham propósito igual ao seu, ou seja, que estão procurando prosperar, crescer, transbordar, na verdade, na vida de outras pessoas. Pois quando a gente está ligado a pessoas que têm o mesmo propósito, na verdade, você sempre vai ver que é o seguinte, a, o seu cérebro, na verdade, ele vai conseguir pensar melhor, tá entendendo? Então, quando você começar a pensar melhor, essas pessoas que estão semelhantes ao seu propósito, você vai ver que elas sempre vão também estar te ajudando, você sempre vai querer estar ajudando elas a estar crescendo e prosperar, na verdade. E nesse sentido, às vezes, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que o ser humano ele é um ser pensante, né, na verdade. Que o cérebro, ele consegue fazer modelagem de situações. Um animal não tem essa condição de fazer, tá certo? Um animal não tem. Fazer, como eu falei a vocês, classificar pessoas que são tóxicas e não tóxicas, na verdade. O ser humano não, o ser humano tem essa capacidade, né? Tanto é que ele consegue aprimorar, evoluir e prosperar, né? Desde que ele queira, tá entendendo nesse sentido, e que ele consiga dominar essa parte, né, no seu cérebro, né, para poder crescer, na verdade. Nesse sentido, a mensagem chegou ali, deixa eu ver se... Eu estou esperando a mensagem aqui. Ah, não. Às vezes perde até o fio da meada. É que se, no caso, você quer conquistar um objetivo novo nesse sentido e provocar transformações na sua vida, no caso, você tem que ter coragem para soltar essas bagagens, né, no decorrer do caminho, tá entendendo? Você soltar como a gente diz, aquela mala sem alça, deixa no caminho, tá entendendo? Exceto se você for casado, tá entendendo? Tira a exceção dessa situação, que é o seu cônjuge e filhos. Porque se você casou, quis construir uma família, tá entendendo? Então vocês são unidade. Ah, Mara, mas minha esposa não pensa conforme eu penso. Ah, meu esposo não pensa conforme eu penso. Mas aí se você tem fé, confia em Deus, tá entendendo? Peça sabedoria, orientação e discernimento para saber lidar com essa situação, para você fazer com que ele comece a andar no mesmo propósito que você. Você vai conseguir, tá entendendo? Porque não adianta, digamos assim, você fechar os olhos digamos assim, excluir da vida, porque você escolheu aquela pessoa. Agora, se infelizmente, como a gente diz, tem que fazer de tudo porque você quis trilhar, tá entendendo o caminho, com essa pessoa, seja a tua esposa ou o teu esposo. Se tem filhos, então um propósito em comum ainda maior, na verdade, entendeu? Então aí vocês têm que realmente pensar em unidade. Não está procurando mudar essa ideia no caminho, tá entendendo? Por como a gente diz na maioria das vezes, é por questão de uma presunção ou um momento que vai te prejudicar mais à frente, tanto só o teu relacionamento, mas num conjunto geral, nesse sentido. Aí você tem que saber o seguinte, você tem que ter na tua mente o seguinte, qual o caminho que você quer percorrer, nesse sentido, né? Por que isso? Porque, na verdade, se você quer prosperar profissionalmente, espiritualmente, tá certo? E transbordar na vida de outras pessoas, você tem que determinar, tá entendendo? O que você quer fazer realmente da tua vida. Pois aí você vai estar escolhendo o quê? Uma via, tá certo? Aquela via, nesse sentido. Então, se você escolhe a via certa e o aparelho certo, tá entendendo? Aí você já tem um foco direcionado nesse sentido. Você já tem um foco
que você sabe para onde você quer ir, na verdade. Entendeu? Então, se você tem esse foco, então tudo bom, já tem aí. É aquela tua história. Você vai ter que fazer adaptações, tá certo? De qual tipo de caminho você quer percorrer e qual será esse aparelho. É tipo exemplo que eu posso dar é o seguinte. Que eu posso ser simples assim. É você pegar uma Ferrari, tá entendendo no caso, ou um Bugatti, uma Porsche, né? E querer correr numa estrada de chão, ou seja, uma estrada de terra. Você vai acabar com o carro. Porque além de ser baixo, tá entendendo, estrada de terra tem o quê? Pedregulhos. Mas se você pega essa mesma Ferrari, Bugatti ou uma Porsche, no caso, e você focar naquela via em vez de estar em estrada de terra, né, no caso de estrada de chão, você mudar para de asfalto, então a partir do momento que, se você estiver andando nessa de asfalto, tá certo? Ela já te dá uma visão melhor da situação. Você sabe que você está num terreno que você pode correr. Mas também tem limitações. Então você muda o quê? Você vai para uma rodovia. A rodovia o quê? Ela é mais ampla, te dá um horizonte maior da perspectiva daquilo que você está almejando, no caso. Então, se está tudo correndo bem, então você tem que fazer o quê? Alçar voo. Tá entendendo? Só que você aí começa baixo, tá entendendo esse teu voo? Você decola, mas mantém ele em uma determinada altura, para daí você começar já a alçar voo mesmo, nesse sentido. Então, a partir desse momento, meu amigo, é como o ditado diz, o céu é o limite, né, no caso. Então, deixa eu ver isso depois. Então, no caso, você tem que fazer o seguinte, é seguir pessoas, né, no caso, que você escolheu nesse caminho, tá entendendo? A percorrer o mesmo modelo que você está pensando, né, nesse sentido. Então, a forma de você destravar para ter um rendimento melhor nesse sentido é você fazer network, tá entendendo? Com pessoas que vão te levar para um próximo patamar. Então, nesse sentido aí, é você procurar pessoas novas, novidades, porque conhecimento ele vai te levar a vários outros lugares. Perdão. Aí disso também muda as companhias que você vai estar envolvido, né? Você vai ter uma melhora na sua perspectiva de vida e sempre você vai ter novidades de experimentos novos, ou seja, novidades novas, né, no caso. Fazendo calorzinho hoje aqui, pessoal. E quando você quer viver o novo, você tem que abrir mão do que é velho. Ou seja, aquelas coisas que estão te prendendo a um determinado lugar, digamos assim, ou uma situação, você tem que largar. É como eu estava te falando, a questão das pessoas tóxicas. Mas também tem coisas que você está apegado a um determinado aparelho ou alguma coisa, você tem que deixar para trás. Você tem que ter uma visão daquilo que você quer realmente. Se você quer crescer, você quer ter sabedoria, você quer prosperar, você vai ter que abrir mão, muitas vezes, de muitas coisas que são velhas, ou seja, ultrapassadas, que às vezes elas não vão te levar a canto nenhum. Se você ficar preso só nesse sentido aí, no caso, então você sempre vai estar fadado, como a gente sempre diz, ao fracasso. Então, por isso que você fica nesse mimimi, dizendo que eu não posso, que eu nunca tenho condições, que eu nunca vou ter condições, justamente por esse detalhe, ou seja, você fica preso ao passado. Então, você não pode ficar preso ao passado. Você tem que soltar para o hoje você planejar tudo que você quer no hoje. Então, nesse sentido, você vai conseguir crescer. Muitas vezes também é aquela história, a gente sempre vai estar escutando umas vozezinhas, né? Então, nesse sentido aí, algumas vozes que a gente pode dizer assim é o seguinte, primeiro é a voz de Deus, né? Quer dizer, que é aí que vai falar no nosso espírito. É uma voz suave, ao qual ela sempre vai ser aquela voz mansa, no sentido, e que eu disse assim, você vai ter que aumentar o volume ao máximo, né? Para poder só ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque muita gente vai estar ali falando bem baixinho, tudo. E quando a gente não tem um propósito, a gente nunca vai estar escutando essa voz. Porque a partir do momento que a gente começa a escutar essa voz, a gente começa a se soltar mais, na verdade, né? nesse sentido.
que é uma coisa que eu tô aprendendo e estou amando, na verdade, né? Que estou começando a deixar a correr mais essa voz no meu ouvido, digamos assim. Então, é por isso que eu estou aprendendo e estou começando a transbordar. Antes eu tinha aquele medo até, na verdade, de estar falando aqui em vídeo, nesse sentido. Eu já tinha tido algumas experiências anteriores, né? Mas não nesse sentido voltado, né? Para falar da palavra, nesse caso. Porque, às vezes, a gente se sente tão livre, no caso, que é como se a gente estivesse falando com o melhor amigo do mundo ali conosco. Então, estou aprendendo, tá certo? Por isso que estou trazendo aqui as experiências que eu estou tendo nesse sentido. Aí, por isso que eu falo que aqui eu não sou ligado a nenhuma religião. A única religião que eu sou ligado é a Deus, na verdade. Aí muitas pessoas dizem, mas você é crente. Não. Crente, na verdade, é aquele que crê na palavra de Deus. Então, tem uma denotação bem diferente em relação ao que é dito por aí. Porque é crente, você é crente porque pertence a tal igreja, pertence a tal sua religião, pertence a quê? Não. Eu sou crente, mas porque eu creio na palavra de Deus. É bem diferente. Tá entendendo? E a minha igreja é de Deus, é o meu coração. Então, tá com ele, na verdade. Não quer dizer que que eu tenho as minhas falhas, que eu tenho tudo. Não. Tenho as minhas falhas como todo ser humano, mas, como diz a história, estou consertando, tá certo? E nesse sentido não quer dizer que estou perdoado, eu não sei se eu estou perdoado. A gente já veio perdoado porque Deus morreu na cruz por nós. Então, todos os pecados que a gente tem, está lavado. Mas, aquele que ainda segue o erro, tá entendendo? Então, ele só está fazendo aumentar aquilo que realmente ele está destinado. Mas, a partir do momento que ele começa a escutar a palavra e começa a seguir a risca o que Deus está escrito, as palavras dele, está entendendo? Você vai ver sua vida mudar de uma forma que você não espera. Então, você se torna uma pessoa mais amável, mais compreensiva, você se torna um pouco mais sábio também nesse sentido. E é por isso que eu estou sendo agraciado. Então, realmente, eu estou trazendo isso porque é uma questão simples da gente falar. Às vezes o pessoal diz, não, mas é uma coisa muito difícil. Acho que a dificuldade maior é da gente não querer falar, é ter aquela vergonha de aprovação. Aquilo que eu digo, esqueça a aprovação dos outros. A aprovação principal e maior que você tem é a de Deus. Essa é a aprovação principal. Se você tem a aprovação dele, gente, então o resto esqueça. Opa, peraí, com exceção, como eu falei, da família. A família sempre vai estar presente ali conosco, então a gente tem que estar trazendo ela sempre junto a nós. Tá certo? Mas em relação às demais coisas, velho, esqueça aí. Não vá se prender a detalhes, não. Tá certo? Então, a única aprovação que você precisa, principal e única, é a de Deus. Fora dele e do seu cônjuge, ou seja, da sua esposa e do seu esposo, ou dos seus filhos, o resto não interessa. Tá certo? Uma outra voz que sempre vai estar gritando ali também, a gente olha assim, vai estar escutando, é a voz da alma. Quando a gente começa a escutar ela também. Tá entendendo? Ela segue por aqui, vai por aqui também, nesse caso. O... Cadê meu espelho? A do cérebro, na verdade. Que ela sempre vai estar fazendo com que você faça aquilo que é mais fácil. Tá entendendo? E só para não ter o trabalho de pensar. A gente vai estar escutando aquele que muitos não gostam de falar, mas que aí é o do diabo, né? Ele sempre vai estar falando para você sempre fazer tudo aquilo ao contrário. Tá entendendo? Nesse sentido. E também tem a voz dos outros, ou seja, todos aqueles que, como eu falei a você, que sempre vão ser vozes confusas, tá certo? Que é bom você deixar em mudo, ou seja, você não está escutando essas pessoas.
se elas não vão ter nada que acrescentar, tá entendendo? Então esqueça. Não tem o porquê você disputar elas, na verdade. Entendeu? Porque aí senão você vai estar se perdendo nesse sentido, no caso. Porque o que eu aprendi nesse sentido, quando eu comecei a ler e a conhecer um pouco mais da palavra, é que, como eu estava falando anteriormente aqui, se você procura disputar terceiros, ou seja, pessoas que não querem fazer que você cresça, tá certo? Então, essas vozes aí você tem que esquecer, você tem que largar de mão, tem que deixar para trás. Tá entendendo? Não tem nada a ver com o teu propósito, então esquece. Deixa para lá, nesse sentido. E para você ter paz, né, no caso, o que é que eu posso dizer? É não ficar escutando balela, ruídos da voz desses outros, no caso. Seu cérebro, você tem que fazer o seu cérebro, ele aceite e acostume com coisas ruins, mas faça com que ele te obedeça, tá entendendo? Para escutar, ó, para escutar os ruídos bons, tá certo? Para você não estar gastando energia com coisas ruins, negativas, fazer com que ele não seja um poupador de energia, e sim um gastador de energia, tá entendendo? Porque a partir do momento que você começa a fazer com que ele mude, você troque o in pelo on, né? Do desligar pelo ligar, tá entendendo? Você vai fazer com que ele comece a solucionar os problemas, em vez de fazer com que os problemas cresçam mais ainda. Tá ok, pessoal? Esse é o recado que eu tenho para vocês, nesse sentido. E o que eu tenho a dizer, somado que eu posso dizer assim, a toda essa informação que eu trouxe para vocês, esse jogo de palavreado, digamos aí, troque de pista. Veja a pista que você está hoje, qual o aparelho que você está utilizando para se manter nessa pista. Veja a variável e escolha com sabedoria. Certo, pessoal? Antes que eu esqueça, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se possível, dê o seu like para a gente traga sempre conteúdos de relevância e que o YouTube possa nos levar a mais pessoas, né? Nesse sentido, por isso é que é importante o seu joinha ou o seu like, como alguns gostam de dizer, para que o YouTube entenda que esse nosso conteúdo ele é de relevância, que a gente possa trazer outras pessoas, que a gente possa salvar vidas, que a gente possa mudar vidas nesse sentido. Tá ok, pessoal? E ative o sininho, né, para que os próximos vídeos que a gente lançar aqui no canal, você seja sempre avisado, né, pessoal, sobre conteúdos bons, né, que a gente fala, tá ok? Grato pela atenção de vocês, do fundo do meu coração. Obrigado por vocês terem escutado a gente até agora, tá certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até a próxima, tá ok, pessoal? Obrigado, tchau, tchau.